E aí, galera, beleza? Eu sou o professor Sumaré e hoje nós vamos misturar geografia com cinema. Você já assistiu o filme O Senhor das Armas? O filme O Senhor das Armas é um filme de 2005 de Andrew Niccol, com participação de Nicolas Cage, que por sinal está muito bem nesse filme. Uma das características desse filme que é muito legal é que, apesar de não ser uma história real, esse filme ele foi baseado em uma série de fatos reais. Para a gente começar a falar do Senhor das Armas, é legal a gente contextualizar um pouco essa história, né? O filme ele vai se passar a partir de uma história que conta de um flashback, que vai a partir dos anos 80, e vai contar uma história até os anos 90. Então, vai contar vários momentos, todo o processo de construção desse grande traficante de armas, e a partir disso, vários locais do mundo vão ser mostrados nesse processo de tráfico de armas. Então, para a gente contextualizar isso, é importante entender o que está acontecendo no mundo nesse período entre os anos 80 e 90. O que está rolando aí, quando a gente pensa no contexto histórico, é o processo de término da Guerra Fria. Né? A Guerra Fria, que é um contexto histórico que vai começar ali no pós-guerra, vai passar por todo esse período do pós-guerra até os anos 80. Nos anos 80 já começa a dar alguns sinais de enfraquecimento. E o que é essa Guerra Fria? Né? Para a gente entender a Guerra Fria, a gente precisa ter claro três características fundamentais para a gente conseguir perceber o que era esse cenário. A primeira característica é a bipolaridade. E o que é essa bipolaridade? O mundo estava dividido entre duas grandes potências. Então a gente tinha Estados Unidos e União Soviética, e essas duas eram potências hegemônicas, ou seja, potências que podiam aí controlar e influenciar o mundo em todas as áreas possíveis, tanto na área militar, quanto tecnológica, quanto política, quanto econômica. E esses dois caras, eles faziam um esquema de divisão dessa influência no mundo. Praticamente o mundo inteiro estava dividido quase 50-50, meio a meio. E essa divisão, ela pode ser pensada, né, uma característica que vai trazer a segunda característica da Guerra Fria, que é a propaganda ideológica. E por que isso? Porque Estados Unidos era um país capitalista, a União Soviética era um país socialista. E esses dois caras, eles vão utilizar dessas características do capitalismo e do socialismo para criar toda uma propaganda mostrando o outro como um rival. Então, cinema, histórias em quadrinhos, a música, obras de arte, tudo isso era utilizado para uma construção de uma propaganda de como o outro lado era um lado ruim, era um lado malvado. Então, no lado capitalista, os Estados Unidos iria fazer essa propaganda contra o socialismo e contra a União Soviética, e lá do lado socialista rolava a mesma coisa. A União Soviética também fazia essa propaganda em relação ao capitalismo e os Estados Unidos. E dessa forma, esses dois eles iam manter assim uma certa neutralidade, porque afinal de contas, eles seriam aí os defensores dos valores desses sistemas. E aí a gente vai cair na terceira característica, que é a ideia do equilíbrio de poder. Para esses dois caras conseguirem manter esse controle, eles utilizavam de uma estratégia que ambos iam mantendo um equilíbrio em todas as áreas de influência no mundo. Então a gente pode pensar no caso das Olimpíadas, que eles estavam sempre disputando as medalhas de ouro, a gente pode pensar na corrida espacial, onde esses caras eles estavam aí construindo satélites e foguetes, e quem chega primeiro no espaço, quem chega primeiro na Lua. E a característica que é mais marcante é a corrida armamentista, onde esses dois caras vão construir muitas armas, mas muitas armas mesmo. Desde armas de metralhadoras, fuzis, até armas nucleares, até as bombas atômicas, armas que eram capazes aí de destruir o planeta. Dizem aí, né, alguns especialistas faziam um cálculo, projetando especulação, de que uma guerra entre esses caras duraria alguns segundos apenas e o mundo acabaria, porque o poderio bélico deles era capaz de destruir o mundo várias e várias vezes. Dessa forma, os outros países do mundo eles tinham que se manter segurando aí, estando de um lado ou de outro. Uma coisa muito importante que vai acontecer nesse processo do equilíbrio de poder é que o mundo, até a Segunda Guerra, ele ainda mantinha muitas colônias, né? O continente africano, ele estava praticamente todo ele era colonizado pelos países europeus. Tanto o continente africano quanto a região da Ásia, boa parte da Ásia, Oriente Médio e Sudeste Asiático, também era controlado por essas potências europeias. Com o final da Segunda Guerra, as potências europeias vão se enfraquecer e Estados Unidos e União Soviética eles vão começar a fomentar as independências nesses locais.
Porém, como a gente tem essas duas potências querendo fazer a independência nesse local, vão surgir vários conflitos internos nesses locais visando essa independência. E isso vai gerar uma sequência de um monte de guerras civis dentro desses países. Então a gente lembra da guerra do Vietnã, tem a guerra de Angola, tem o Afeganistão. Em vários países a gente vai ter conflitos que vão ser fomentados tanto por Estados Unidos e União Soviética. E é nestes conflitos, nessas relações que a gente vai ter nesses países que estão surgindo, se tornando independentes com as potências, que a gente vai ter mandar armas para esses locais, mandar dinheiro, mandar equipamentos, para que esses caras possam se tornar independentes. Quando a União Soviética começa a se enfraquecer, ela começa com essa crise interna e isso vai deixar ela meio de fora, vai começar a afastar ela desse cenário da Guerra Fria, e que vai culminar nos anos 90 com a fragmentação da União Soviética, acaba o regime socialista da União Soviética, ela se fragmenta, vai virar vários países ali na região do leste europeu, a gente não vai ter mais esse cenário de Guerra Fria. Agora vamos pensar um pouco, cara. Se a gente tem um país que vai ficar durante décadas construindo um monte de armas e de repente ele se fragmenta em vários países, dá para a gente perceber que a burocracia e a estrutura política ali vai ficar bastante conturbada. E o que vai acontecer com esse mundaréu de armas? É nesse cenário que vão aparecer vários traficantes de armas que vão ter vínculos com militares de algum desses países da antiga União Soviética, vão começar a ir pegar essas armas que agora ninguém mais sabe onde está, ninguém mais sabe para onde foi, porque a estrutura política do país foi embora, e vão começar a vender essas armas, fomentando estes conflitos que começaram ali no pós-Segunda Guerra Mundial. Aqueles conflitos no continente africano, no continente asiático, que tiveram início nesse pós-guerra, visando a independência, vão continuar e vão se alastrar pelos anos 80, pelos anos 90, alguns até os anos 2000. Beleza? E aí que está o cenário do filme. Então, o personagem do Nicolas Cage aí é um desses caras que vai começar e vai conseguir fazer nessa trânsito dessas armas que estavam nessa antiga União Soviética e despachar essas armas para a Ásia e para a África. Inclusive, no filme, há um dos pontos importantes do filme vai falar da Libéria, né? A Libéria, que passava por um regime ditatorial. Então, no filme, eles vão modificar o nome do personagem, né, desse ditador. A Libéria, ela passava por um regime ditatorial. E na Libéria, a gente vai ter aí um processo muito intenso de chacinas internas, de genocídios de várias pessoas dentro do país. Não só na Libéria isso aconteceu, isso também vai acontecer em Serra Leoa, que também é citado no filme. Isso vai acontecer no Sudão, isso vai acontecer em Angola, isso vai acontecer em Moçambique, isso vai acontecer na Etiópia, isso vai acontecer na Somália e vai acontecer em vários outros países do continente africano. Então é interessante a gente notar que o processo de construção de armas na Guerra Fria vai ser vinculado com essas quantidades de conflitos que estão acontecendo, né, no continente africano. Beleza? Inclusive no filme, alguns dos diálogos dos filmes, eles vão utilizar coisas, né, que várias pessoas de organizações não governamentais, Médicos Sem Fronteiras, etc., várias coisas que esses caras ouviam, né, das pessoas do continente africano, desses países aí que estavam em conflito, foram utilizados no filme. Tem algumas cenas muito marcantes de alguns diálogos, do tipo quando uma prostituta ela é questionada pelo personagem principal se ela tinha AIDS. Né? E ela vai responder assim: por que se preocupar, né, com um vírus que leva décadas para matar? Né? Por quê? Porque a preocupação ali e nessas regiões que estão em constantes conflitos é que você pode morrer a qualquer momento. Você pode morrer pelo Estado, né, que é um regime ditatorial que está fazendo um massacre nessa população, ou você pode morrer vítima aí de uma força que está surgindo, um grupo armado que está surgindo para tentar tirar esse Estado. Então é uma constância de guerras civis que vem desses armamentos. Eu considero, né, O Senhor das Armas um filme muito interessante para você entender o continente africano. É um filme que não vai falar em si do continente africano, mas eu acho legal de você assistir esse filme com esse olhar, né, essa visão desse espaço que está construído ali, do processo tanto de colonização ali da Conferência de Berlim, o processo de descolonização durante a Guerra Fria, e esses conflitos que vão se fomentando
Por quê? Porque a gente tem uma coisa que a gente pode chamar na ciência política, ali no continente africano, de que o Estado ele veio adiante da nação. Ou seja, a construção desses países ali, ele vai ser uma construção que ela vem desde o processo europeu, externo, a esse país, e aí quando vem essa independência, essa estrutura ela não foi desmontada. Então vários grupos ali, eles vão ser fomentados ideologicamente por essas duas potências que surgem no pós-guerra. Então, os conflitos no continente africano, eles vão ter, sim, relações externas. Então, relações com a Europa, que vai do século XIX até a Segunda Guerra, e também essas relações com as potências da Guerra Fria. Vale a dica, vale assistir esse filme, vale prestar atenção. É uma boa obra, é um bom filme também de entretenimento, mas eu acho super legal você poder assistir esse filme e colocar essas relações internacionais que estavam acontecendo nesse contexto histórico para perceber as nuances dessa história. O filme termina com uma frase que é uma frase real e bastante impactante, né, de que quem são os maiores vendedores de armas no mundo? Né, os maiores vendedores de armas do mundo, por coincidência, são os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU: Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. É coincidência, mas não é tão coincidência assim, né, galera? Galera, fica a dica de filme, assista esse filme. Se você curtiu esse vídeo aqui, curta o canal, compartilha, passa pra galera que vamos ajudar esse canal a crescer. Valeu, galera, muito obrigado e até a próxima. Fui!